Semana Sonora. A tomada que sopra Portugal foi o primeiro país a realmente fazer uma aplicação de Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você sofre de insônia, boa sorte. Está começando mais um episódio do podcast História e Sociedade. Eu sou o Sérgio Amaral e ao meu lado estão o meu colega de sempre, o Vinícius Orix, e o Fernando Campos, o nosso convidado, mais conhecido aqui como Greg, né? E eles vão se apresentar logo em seguida aí. Começa por você, Vini. Fica à vontade, meu querido. Fala, galera. Esse episódio hoje é pra galera da madrugada. É aquele que fica até tarde para acompanhar uns malucos dando volta num circuito, porque a gente vai falar de F1, galera. Fórmula 1. Brasil, acho que boa parte de quem nasceu pelo menos nos anos 90 é apaixonado por Fórmula 1, como eu, como o Serginho, né, que vivemos os anos 90, nascemos na década de 80, e por conta disso não posso negar que sou Senna fã, sou Senna no coração. Para mim, o único defeito do Senna é ser corintiano. E para a gente conversar hoje, uma pessoa muito especial que conheço há um tempo já, temos muitas coisas em comum com o futebol americano e também Fórmula 1, um dos donos, né, do canal Dupla Aerodinâmica, o Fernando Campos, o nosso Greg. Tudo bom, Greg? Como você tá? Tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. É uma honra poder vir aqui para falar sobre o esporte que tem tanto enredo, tem tanta história, né? Eu acho que é um dos esportes que mais tem a narrativa como tema, como contexto, o drama, tanto é que tem a série da Netflix agora toda temporada, então é um prazer poder vir aqui para a gente conversar sobre um tema que a gente curte tanto. O prazer é meu em te receber, meu querido. E vamos já falar uma coisa aqui para aquelas pessoas que às vezes vão pairar aqui no nosso episódio, que são fã ferrenhos, assim como nós, de Fórmula 1. Cara, são 70 anos de história. A gente não vai contar tintim por tintim. A gente vai fazer uma apanhada aqui mais geral, porque a gente não vai fazer um episódio de 7 horas também, né? Porque haja coração, né? Vamos lá. Então, Vini, a gente começa lá de baixo, lá dos primórdios, lá do F1 raiz mesmo, aquele F1 bem primitivo ainda nos anos 50/60, que surgiram ali os pés de graxa ainda, aqueles que eram, além de pilotos grandes mecânicos, muitos deles colocavam seus próprios carros ali, não tinha essa concepção ainda de equipe tão glamourosa como nós temos atualmente, né? E o que a gente pode estar dando aí de pontapé inicial dessas primeiras décadas da Fórmula 1, você e o Fernando, o que vocês podem estar colocando aí para agregar? Serginho, eu acho que é importante a gente falar, né, como a gente sempre começa contextualizando tudo que a gente fala aqui no podcast, que corrida não é uma coisa recente da humanidade. Né? Corridas não começam, não surgem quando surge o primeiro carro. Não. Desde a antiguidade, desde muito tempo atrás, o ser humano já corria. Né? Se a gente for pegar até mesmo lá na Grécia Antiga, a gente tem o mito da maratona, o surgimento da maratona, né? Então já tinha homens correndo, apostando corrida. Se a gente for corridas lembrar a cavalo, carruagem, tudo que você exatamente. imaginar, cara, o homem já fazia, né? A gente lembrar do Império Romano, né? Tinha o Círculo Máximo, que eram as corridas de bigas, né? E até o paralelo era extremamente perigosas, como a Fórmula 1 surge também, que era extremamente perigosa, era arriscar a vida mesmo. Até mesmo o filme Ben-Hur mostra isso, né? Olha só, a sintonia é muito grande, né? Eu pensei no Ben-Hur, mas olha aí, tá aí. E aí também, então, desde sempre o ser humano correu. E é óbvio que quando surge o primeiro carro, a gente tem a invenção do carro, acho que eu estava pesquisando aqui, 2 anos depois, logo depois, já tem as primeiras corridas. O ser humano não é que teve necessidade de ter o carro para correr. Não, o ser humano já corria. E quando surgiu o carro, bora correr. E aí surgem as primeiras corridas e tudo mais. Mas é óbvio que a gente tem que botar uma narrativa aqui no meio, né? Que são as guerras mundiais. Porque justamente é isso que vai mudar o contexto e vai, né, colaborar para o surgimento da Fórmula 1. Mas até mesmo antes vamos botar aqui a Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos até corridas que são famosas até hoje, né? Le Mans, que acho que se for pegar, até mesmo aqueles que gostam, como eu, né? Eu não gosto de corrida de automóveis, eu gosto de Fórmula 1. Eu sou apaixonado por Fórmula 1. Mas Le Mans é clássico. Quem não conhece Le Mans, né? 500 milhas de Indianápolis. Também
né? Tipo, quem gosta de mínimo de corrida conhece esses prêmios, né? E eles já existiam até mesmo antes da Fórmula 1, antes da Segunda Guerra. E aí nós temos, então, né, até mesmo o surgimento dos Grand Prix, né, dos grandes prêmios. Só que isso, não, pelo que eu vi, que a gente, e até o Fernando está aqui para me ajudar, para nos ajudar, é que ainda não era organizado, não tinha uma estrutura por trás que organizasse, que juntasse tudo isso. E aí, nesse momento, também, por exemplo, já existia a FIA, né, a Federação Internacional de Automobilismo, e aí a FIA une toda essa estrutura, né, cria regras e cria uma estrutura que surge a Fórmula 1. Até engraçado, né? Fórmula. Por que fórmula? Quando a gente pensa em fórmula, a gente pode até, né, pensar um pouquinho nas questões das ciências exatas, né? Uma estrutura que a gente tem e dentro da estrutura poucas variações nós temos dentro dessa fórmula. E aí surge a Fórmula 1. Justamente isso, essa união de circuitos, de regras e de carros pré-modelados, por assim dizer, com estruturas parecidas, que vão competir entre eles. Não é, Fernando? É mais ou menos assim que surge a Fórmula 1. Nos deu um contexto desse início, em 1950, como que chegava a Fórmula 1 agora aqui. Lembrando aqui, ó, só antes do Fernando começar, que mesmo a fórmula de Bhaskara faz muita gente correr até hoje, né? Só uma piadinha aí pra... Eu fui um deles, inclusive, viu? Eu fui um deles. Mas vai lá, Fernando. Bom, o contexto, a origem histórica que você deu foi perfeita. A Segunda Guerra Mundial, principalmente, ela foi primordial para determinar o começo da Fórmula 1, né? Porque aí no começo dos anos 40, no final dos anos 30, você tem uma movimentação de corridas localizadas, e isso é algo que a gente não pensa hoje em dia, né? Mas ali eles presenciaram a criação de um esporte. Isso a gente não vê isso acontecendo. A gente está acostumado com futebol, com vôlei, enfim, com os esportes consolidados, mas 70 anos atrás, alguém, na verdade, estavam consolidando corridas de automóveis. Como o Vinícius disse, as corridas são a natureza do ser humano, só que corridas a pé, a cavalo, as bigas, enfim. Os automóveis foram nascendo, evidente que no começo muito lentos, né? Então as corridas não eram em altas velocidades, eram ali nos 10 km por hora, eram nos 20 km por hora, e por aí vai. Importante lembrar que, em geral, eram de ponto A a ponto B, né? Então não eram em circuitos. Eles não pegavam um quarteirão de Roma e falavam, a corrida vai ser daqui até aqui e vão ser 10 voltas. Não, em geral era da praça tal até a praça tal. Quem chegar primeiro ganha, como a gente faz no ensino médio, no ensino fundamental, sai correndo, quem chegar primeiro ganha. Estilo Velozes e Furiosos. Exatamente. E um fato importante é que, tal qual a criação de muitos esportes, de muitas coisas na sociedade, especialmente no mundo da ciência, as corridas de automóvel no começo não foram bem aceitas, justamente porque eram perigosas, mesmo que os carros não tivessem a mesma velocidade que tem hoje em dia. Então, boa parte do movimento inicial, pré-concepção da Fórmula 1, era até clandestino, porque muitos países proibiam as corridas, evidente pelo risco às pessoas e a quem estava competindo. Muitos países, inclusive, esse veto perdurou até recentemente. A Suíça é um caso clássico desses, que proibiu qualquer tipo de corrida de automóvel no território suíço. E esses movimentos foram limitando o nascimento do automobilismo como um esporte e a Fórmula 1. Depois do final da Segunda Guerra, que os movimentos locais, principalmente em França e Inglaterra, a gente fala muito na Inglaterra como berço da Fórmula 1, mas a França foi um lugar fundamental para esse nascimento também. Então, muito desse movimento de Inglaterra, França, um pouco de Alemanha, um pouco de Itália, foi consolidando o esporte. E em 1950, enfim, em Silverstone, foi disputada a primeira corrida da história da Fórmula 1. E vale já a nota histórica que ia acontecer em algum momento. A Ferrari é a única equipe que está presente desde a primeira temporada até hoje em dia, sem deixar de participar em nenhuma temporada. Então, desde esse movimento clandestino, até a diversão, até realmente chegar ao que é fechado, a Fórmula 1 realmente consolidada. E curioso, como o Vinícius falou que a Indy 500 já existia antes da Fórmula 1, em certo momento da história, a Indy 500 fazia parte do calendário da Fórmula 1. Então, isso aconteceu também. Nossa, falar de Silverstone chega até a arrepiar, né? Porque... e realmente, ano passado, né, foi no meio da pandemia, uma temporada totalmente atípica, que tivemos 2 corridas em Silverstone, né? Uma delas foi bem grande celebrada, né? Por ser a corrida de 70 anos da Fórmula 1, né? Exato. E Silverstone, na época, era um aeroporto militar. Tinha deixado de ser um aeroporto militar. Então, você já vê essa movimentação de, ok,
Isso é perigoso na cidade? É. Então vamos fazer um ambiente para isso, vamos construir uma estrutura para isso, para que a gente possa concentrar esse evento aqui e não colocar as pessoas em risco. Assim vira um esporte minimamente seguro, evidente que na época ainda era uma loucura completa, mas você consegue restringir um espaço para que isso deixe de ser clandestino e passe a ser realmente um esporte. Mas lógico que na época ainda era algo muito pequeno. Um paralelo interessante, eu falei que a gente não lembra muito bem da criação de um esporte recentemente. O último que eu lembro de ver é justamente a Fórmula E, que nasceu em 2014, né? Sim, sim. É uma modalidade nova, é um campeonato novo, que nasceu ali pequenininho, a galera tinha que trocar de carro no meio da corrida. Então, assim, você presenciou o começo de uma parada que pode ser gigante daqui a alguns anos. Mas é sempre nas migalhinhas, e essas migalhinhas foram colocadas 70 anos atrás, no caso da Fórmula 1. E Greg, desculpa, Fernando. Pode usar os dois. É o costume. Mas, Fernando, mas na década de 50, Fernando, a gente tem, né, essas duas características. É o carro charutinho, com motor ainda na frente, e um dos maiores pilotos da história, que é o Juan Manuel Fangio, argentino, aqui do lado nosso, que são os grandes nomes desse início da Fórmula 1, né? Junto com Ferrari, né, que também é tipo, acho que é a grande campeã nesse momento também, né? São os três nomes dessa década de 50, né? Com certeza, a década de 50 vem cercada desses nomes. A Mercedes estava presente, a Alfa Romeo estava presente, mas um nome imponente que começou a posicionar a Ferrari no certame mundial de corridas foi justamente a Ferrari. Isso não quer dizer que a Ferrari, por exemplo, era uma equipe dominante na época, mas ela conseguiu se estabelecer durante esses anos para ter essa posição de poder. E o curioso dessa época é que a gente vê hoje em dia Verstappen estreando com 17 anos, vê a galera que chega com 22 a falar, pô, 22 está estreando tarde. Gente, essa galera na época chegava na Fórmula 1 com 30 e muitos anos, com quase 40 anos, porque, lógico, não tinha essa ideia de carreira no automobilismo, então não era algo que dava esse dinheiro todo. E as pessoas chegavam tarde. O Fangio mesmo estreou depois dos 30 e tantos, acho que foi 33, 35 anos que ele estreou, e ainda assim foi pentacampeão. Então, nessa época, eram carros charuto, era um momento em que o esporte estava nos seus momentos iniciais, então regras como o piloto poder trocar de carro no meio da corrida existiam. Então, por exemplo, se o Fangio estava liderando a corrida e o carro do Fangio desse problema, eles podiam pedir para o segundo piloto da equipe parar o carro para o Fangio pegar e terminar a corrida. Isso era uma regra que existiu por uns 4 ou 5 anos e teve gente que ganhou o campeonato com isso. E o fato de mais destaque da época era justamente a questão do perigo. Então, se ali nos anos 60, 70, 80 e até 90 a Fórmula 1 era perigosa, imagina nos 50, que o esforço do carro era basicamente um charuto, fechando tudo que precisava ficar ali dentro, e proteger o piloto não era necessário. Eles botavam um óculos aqui para proteger o olho, e era isso, botava ali aquele capacete de couro que, vamos combinar que aquilo e nada não tinha muita diferença, e iam fazer as loucuras deles. Então, muito do que a gente tem hoje em dia, a gente deve a esses nomes lá de trás, de Fangio, de Nuvolari, de Farina. Ascari, né? Ascari, que olhou pra isso e falou, cara, quero fazer esse negócio aí que 1/3 morre na temporada. Eu vou fazer. Impressionante, gente. Não, é engraçado mesmo. Tipo, quem acompanha, né, a Fórmula 1 mesmo, até um evento marcante no final da temporada do ano passado, que foi o acidente do Romain Grosjean, né? Hoje a gente se assusta muito, né, com esse acidente, mas o Romain Grosjean saiu vivo. Não é que ele não teve lesões, né? Ele saiu com algumas partes do corpo queimada, mas inteiro, né? Mas ele saiu vivo, saiu andando, correndo, falando, passou por exames, mas estava bem, teve lesões, mas nada que prejudique a vida dele. Aqui nessa época a gente está falando, claro, tipo, de acidentes que eram acidentes parecidos e que a pessoa não sobrevivia. Não tinha nenhuma questão de segurança que o cara ia, né, se batesse, provavelmente a chance de morte era altíssima, porque não tinha nada que protegesse. A proteção do cara era um negocinho de feno, pô. Era feno. E você tá dentro de uma parada, de um veículo cheio de combustível altamente inflamável, né, que justamente está inflamando algo para correr e, tipo, na época, ainda, não vou falar rústico, né, mas retrógrado que a gente tem hoje, né? Então era extremamente perigoso. Era tipo, a gente vive num período hoje, né, não só da Fórmula 1, mas de outros esportes, que a segurança vem em primeiro lugar, né?
Por exemplo, eu e o Fernando, a gente acompanha a NFL também, a gente vê nessas mudanças também na NFL, de priorizar as pessoas, mas antigamente não, a pessoa ficava em segundo plano. O primeiro plano era você fazer as coisas acontecerem. E é interessante a gente usar isso para posicionar a Fórmula 1 também, porque ela é um espetáculo, ela é um esporte, ela é entretenimento, isso é fato. Mas a Fórmula 1, depois ali, eu acho que eu posso dizer dos anos 70, que começa a ter um caráter mais tecnológico, ela serviu de laboratório para muita coisa que a gente usa hoje em dia. O ABS saiu de lá, a suspensão ativa nasceu lá, muita coisa de segurança nasceu lá. Então, era um laboratório para poder testar, para poder desenvolver, porque as equipes começaram a ter umas fábricas de teste gigantescas, com muita infraestrutura, que inclusive, vale o destaque, muitas delas foram convertidas para a batalha com o Covid no início do ano passado, para construir respirador, para fazer tudo necessário. Então, virou um palco tecnológico para melhorar a segurança e a tecnologia nos carros e nos automóveis de hoje em dia também. Então tem esse lado bom para o mundo, além só do entretenimento e da felicidade. Né? Com certeza, e até mesmo, tipo assim, né, já adiantando o nosso papo aqui um pouquinho, muitas das tecnologias, né, dos automóveis que a gente usa no dia a dia vem da Fórmula 1. Justamente é a categoria de automobilismo que está na ponta. A maior tecnologia que temos de automóveis hoje está na Fórmula 1. Não é à toa que lá nós temos Ferrari, lá nós temos, né, Renault, lá nós temos Mercedes, lá nós temos como motor a Honda, a Aston Martin agora. Nós temos já tivemos várias empresas, a Ford também, né? Já tivemos a Ford, Peugeot. Então, tem várias empresas lá que estão, né? Por que é interessante a empresa estar na Fórmula 1? Porque ela é um laboratório. É um laboratório de tecnologia, de desenvolvimento de motores, não só de desenvolvimento, mas de eficácia e eficiência de motores para chegar para nós. Por que a Renault está lá na Fórmula 1? Por que ela quer ganhar somente? Óbvio que ela quer ganhar porque é uma competição. Mas a Renault é uma empresa gigantesca, ela quer lucro, ela quer dinheiro. E a Fórmula 1, ela tira essas ideias tecnológicas para aplicar nos carros dela no dia a dia. Então, tipo, além de ser uma competição, a Fórmula 1 é um grande laboratório, né? Com certeza. Sem dúvidas. E só, acho que para fechar aqui a década de 50, eu tenho que comentar isso porque eu falei, eu sou cenista. Eu sou... assim, o único erro para mim do Senna é ser corintiano. Só o único erro, porque quem escuta a gente aqui sabe que eu e o Serginho somos São Paulinos. O único erro do Senna é ser corintiano. Mas aqui na década de 50 é que também surge a McLaren, né? Com o Bruce McLaren. E, se eu me engano, Fernando, é a primeira equipe que dá uma transformação diferente para os carros, né? Se eu me engano, que eu vi, o Bruce McLaren traz um carro um pouco mais achatado, mais aerodinâmico. Confere? Confere. E aqui, nos anos 60, perdão, a gente começa a ter um fenômeno muito interessante, que é justamente o piloto que cria a equipe e ele corre pela equipe. E aí a gente tem o Bruce McLaren, que foi um grande piloto que teve a McLaren atrás dele. A gente teve o Jack Brabham, que trouxe a Brabham para os anos seguintes, que a gente teve o Piquet em 80, enfim, a Brabham foi uma equipe muito significativa na Fórmula 1, e uma equipe muito relevante, que aí não é questão de piloto ser dono de equipe, mas uma equipe muito relevante, que rivalizou com a McLaren na época e que permaneceu na Fórmula 1 de maneira relevante durante anos, foi a Lotus. Foi a Lotus que chegou ali, em especial Jim Clark, que infelizmente durou pouco por conta de acidente, mas foi um dos pilotos que mais se destacou. Em questão de número, é um dos pilotos que mais se destaca por percentual de vitória, de pole. E aqui a gente entra na questão de vale número, não vale número, isso é um debate à parte, mas isso prova como o Jim Clark era um piloto muito bom. Então foi o ano em que começaram a nascer essas equipes e o fenômeno da equipe garagista. O cara que vai lá e fala, eu vou fazer equipe aqui. Que hoje em dia o último remanescente saiu ano passado, que era o Frank Williams, né, que tinha a Williams. Mas é um fenômeno que começou aqui e criou frutos para muitas equipes para frente. Começou ali no Bruce McLaren e no Brabham, sim, mas aí chegou no Eddie Jordan, mais para frente, chegou no próprio Frank Williams, chegou no Stewart, no Jack Stewart, que criou a Stewart, o Alan Prost, que criou a Prost. Então muita gente... Eu considero até a Sauber, né, nesse bolo aí Sauber, também. Sim, a Sauber, com certeza. Muita gente falava, vou ter a minha equipe de Fórmula 1 e dane-se, porque hoje em dia é praticamente impossível alguma pessoa física chegar e ter uma equipe, porque é muito caro. Mas até uns anos atrás era perfeitamente possível. E nesse momento também, né, com essas equipes, que eles pegaram, né, essa questão da aerodinâmica do carro, né, ele ficar mais achatadinho.
também precisar de mais potência que o motor finalmente vai para trás, né? Também. Isso, de certa forma, muda a questão de segurança, né? Isso muda completamente a complexidade de um acidente. Mas é justamente a evolução necessária. O motor ir para trás e a questão da aerodinâmica é primordial. É ali que você começa a ver o cara olhar para o carro e falar, se eu botar uma asa ali, né? E uma asa, entenda, uma placa, né? Nada requintado, nada cortadinho com aleta bonitinho, não. Era uma placa. Uma chapa metálica. Uma chapa metálica que, quando tinha sorte, era metálica. Uma chapa botada na frente, uma chapa botada atrás, falou, vamos ver se anda mais. E começa a andar mais. E aí começa toda a nossa ciência empírica da Fórmula 1 de, botei esse negócio aqui, será que anda? Deixa eu cortar esse lado. E aí você começa a ver, pouco a pouco, a evolução e o salto gigante, que na minha opinião é um dos maiores saltos que a gente vê na evolução da Fórmula 1, de 60 para 70, né? Dos anos 60 para os anos 70, que o carro de 60, ele é meio que o charuto ainda, e o de 70, ele começa a parecer um pouco com o que a gente tem hoje. É evidente que era um negócio gigante, era uma parada fora de proporção, mas você começa a ver a natureza do esporte nascendo ali, a natureza do carro, as linhas começando a nascer. A evolução de 60 para 70 foi muito significativa. Se a gente for ver, né? E pessoal, a gente está aqui passando mais rápido de 50 para 60, porque, vamos ser sinceros, né? A graça tá tendo para nós, né? E vai aparecer um personagem bem importante para nós aqui. Mas se você vê, né, a aerodinâmica dos carros, né, assim, vamos ver, o grosso dos carros de 70 para o carro de hoje, é óbvio que é totalmente diferente. Mas o desenho, igual o que o Fernando falou, a linha do carro é o mesmo, né? Aquele carro, né, com uma roda larga, com né, asa na frente, asa atrás, tipo, já monocoquezinho ali e tudo mais. Tipo, o desenho do carro é muito parecido com o que a gente tem hoje. Óbvio que hoje muito mais tecnológico, muito mais seguro, com, né, o que há de ponta do automobilismo, mas aqui já tem essa linha, tipo, se você bate assim, a gente vê, né, década de 50 e 60, se você não estuda um pouquinho em Fórmula 1, você não sabe que é aquilo Fórmula 1. Mas na década de 70, você bate o olho no carro da década de 70, é um carro de Fórmula 1. Um jovem que nasceu hoje, né, tipo, se tiver 10 anos hoje, olhar um carro da década de 70, ele vai saber que é um carro de Fórmula 1. E aqui você traz uma frase muito legal, que é inclusive, são umas aspas do Enzo Ferrari, que criou a Ferrari. São aspas que eu conheci recentemente, mas que são muito verdadeiras. Ele fala, pede para uma criança desenhar um carro, que ele desenha um carro vermelho. Cara, isso arrepia quando você escuta. Nossa, isso arrepia demais. Porque, né, já falando que adiantando sobre tudo, cara, tipo, eu tava pensando isso recentemente, como, assim, eu não sou ferrarista. Nem eu, né, diga-se de passagem. Eu tenho até um rancinho da Ferrari, porque eu cresci, tipo, né, eu me desenvolvi o meu gosto por Fórmula 1 vendo o Schumacher correr. Mas o Schumacher é o maior piloto dos tempos. Beleza. Não, agora é o Hamilton, né, vamos ser sinceros. Né? O Hamilton já passou o Schumacher. Mas o Schumacher, então, era tipo, o melhor que tinha. Mas a gente tinha o Barrichello em segundo ali, tipo, por trás, né, sendo explorado, coitado, deixando de lado. Então não tem como ser ferrarista. Pra quem viu a Fórmula 1 Mas, no começo cara, a dos gente 2000... fala isso e na hora de enaltecer o Ayrton Senna, esquece que o pobre coitado do Berger também era explorado. Então isso existe. Isso existe. Desde quando a Fórmula 1 é Fórmula 1, cara? Mas vamos deixar isso pra falar na década de 80. Vamos, né? Mas eu tô falando isso porque muita gente subjuga o Schumacher, mas esquece que todo mundo faz a mesma coisa, né? Mas aqui no meu caso, o Fórmula 1 aqui é ufanismo, tá ligado? Vamos voltar pra década de 70, mas, vamos assim, lá. Mas o que o Fernando falou é legal, porque assim, cara, não tem como. O vermelho Ferrari naquela pista se destaca. Tipo, a gente tá vendo esse ano, né, tipo, vários carros lindos, com pinturas magníficas. A da Aston Martin tá maravilhosa, a da AlphaTauri, muito bonita, do branco do ano passado pro azul desse ano. O carro da Mercedes, o Pantera Negra, lindo, maravilhoso. O da Red Bull, que teve poucas mudanças, aquele azul fosco, é lindo, mas você não tem como, tu vê o carro vermelhinho na pista, teu olho vai direto pra ele, cara. Tipo, e olha que eu nunca fui em Interlagos, meu sonho é Interlagos, eu queria ter ido ano passado, né, mas infelizmente acho que nem esse ano vai dar pra ir, né, pela situação que tá o Brasil.
mas o Fernando vai quase todo ano quando dá. E eu acho que a sensação é isso, né? Quando vê no autódromo, lá no asfalto, aquele pontinho vermelho, não tem pra onde você olhar. Tu olha o carro da Ferrari. Olha, eu fui só para rapidinho, né, pontuar uma vez a Interlagos e na corrida que eu fui foi aquela corrida maluca que acabaram dando a vitória pro Fisichella. Nossa! 2003. 2003, justamente. Que o Rubinho deu pane seca, não foi? Foi. O Rubinho deu pane seca e foi talvez a maior oportunidade dele vencer no Brasil, né? Nossa, ele tava voando. Todo mundo já tava ali comemorando. Rubinho. Aí, pane seca. Calma. O Weber bateu na subida da reta, o Alonso bateu nos pneus que o Weber tinha deixado, aí bandeira vermelha. O carro do Fisichella pegou fogo, parado. Cara, foi uma zona completa. Cara, essa corrida é sensacional, cara. Uau. Eu fui privilegiado nesse dia, né? Claro que na posição que eu estava eu não vi tudo isso, né? Vamos ser sinceros, né? Isso aí eu fui ver muito depois em vídeos, claro. Mas vamos voltar a 70 lá. Vamos lá, já a gente chega lá. Isso. O Vinícius estava falando do fenômeno da chegada do Fittipaldi, e isso eu acho legal pontuar uma coisa muito interessante. Isso, o Carlos Del Valle, do podcast F1 Brasil, que foi onde eu comecei, ele falava isso, e eu acho a mais pura verdade. A gente fala muito dos anos 70 e 80 e começo dos 90, porque foi um momento que o Brasil tinha uma posição de muita relevância com o Fittipaldi até o Piquet ali, né? Foi o ciclo Fittipaldi, Senna e Piquet, que conquistou muito título nessa época, conquistou muitos títulos nessa época. Agora, a verdade é, quando o Fittipaldi chegou, o Brasil começou a viver uma anomalia. Porque é muito raro você ter tanta gente boa na mesma época na Fórmula 1. É muito raro. Nossa, real. Cara, é Fittipaldi, é Lauda, é Hunt. Só pra começar. Alan Jones, mas eu digo, do Hint mesmo também, país, né? A gente pode estar falando. É raro. Do mesmo país, Sim, né? Porque na verdade, a gente ficou mal acostumado com a Fórmula 1 nessa época. Porque sempre tinha um brasileiro ganhando. Nossa, total. Era Senna. Era Piquet. A gente deu tanta sorte que galera como Pupo Moreno aparecia e conseguia um pódio do nada. A galera perdida conseguia chegar e pegar um pódio. Mas a verdade mesmo é que a gente ficou muito mal acostumado. O paralelo semelhante foi a Alemanha conseguir sair do Schumacher pro Vettel e ter o Rosberg ali. Mas fora Brasil, com Senna, Piquet e Fittipaldi, e a Alemanha, com Schumacher, Vettel e Rosberg, não teve mais ninguém que conseguiu isso. É muito raro. Então a gente foi presenteado nessa época. Essa é a verdade. E o que eu acho interessante da década de 70 com relação aos pilotos, nem falo aos carros, é que nós tivemos uma salada de fruta com muitos campeões. A gente fala muito do Lauda e do Hunt, mas nós tivemos Scheckter, nós tivemos Andretti, nós tivemos Stewart, nós tivemos na virada para os anos 80 o Alan Jones conquistando o último título para a Austrália. Então realmente, cara, foi uma salada de frutas muito legal. Você começava a temporada sem saber mesmo quem poderia vencer o título de pilotos. Porque hoje a gente sabe que a briga é muito restrita, quando muito 2 ou a 3. Coisa que antigamente a gente sabia que não era certo. Às vezes você tinha 4, 5, 6 pessoas candidatas ao posto maior, que é o título. Com certeza. E um fenômeno interessante que tinha nessa época, que perdurou até o início dos anos 90, se não me engano, era justamente ter equipe pequena, minúscula, assim, né? Muitas vezes você tinha uma pré-classificação para ver quem poderia participar do quali, e aí seu carro poderia chegar na corrida e não ter performance suficiente para você entrar no quali. Por que isso é importante? Porque você consegue revelar uma galera muito boa. O próprio James Hunt não tinha assento para começar a carreira, achou uma Haskell perdida, conseguiu ir bem, chamou a atenção da McLaren. E por que ele foi para a McLaren? Que o Fittipaldi saiu. Exatamente. Eu até ia falar a conexão aqui tá tão boa que eu ia falar do Hunt também disso, né? E realmente, e é engraçado aqui, tipo, duas coisas, né? A primeira coisa é falar do Fittipaldi, que é o primeiro campeão brasileiro, né, de Fórmula 1, e até pouco tempo atrás, o campeão mais jovem a vencer a Fórmula 1. Né? Esse recorde só foi ser batido com o Fernando Alonso no início dos anos 2000. Né? Então, olha só, de 70 até o século XXI, o Fittipaldi foi o piloto mais jovem a ganhar um título de Fórmula 1 na década de 70, e ele foi bicampeão, ambas pela McLaren. Olha a McLaren de novo. Não, eu acho que o primeiro título do Fittipaldi foi na Lotus, se eu não me engano. Não, se não me engano, foi a McLaren. A McLaren foi o segundo. Acho que 7-2 foi... Deixa eu ver aqui. Vamos pro nosso Se eu não me engano, foi Lotus e depois McLaren.
Eu acho que 7-2 foi o Lotus. Vamos ver. Foi de Lotus. Lotus, então erro meu, desculpa. É porque a gente assimila muito o Fittipaldi com a McLaren por causa de 7-4, se eu não me engano. Mas ele correu pela Lotus antes. E foi campeão pela Lotus. E outra coisa legal do Fittipaldi também, já que a gente tá falando de equipes, né? É falar da Copersucar. A primeira equipe brasileira na Fórmula 1 que foi, né, capitaneada pelos irmãos Fittipaldi. Eu queria aproveitar a deixa do Fittipaldi só para deixar um momento de curiosidade aleatória para vocês. Depois dá um Google no nome do Fittipaldi e tenta falar o nome do meio. Aí você descobre que o Fittipaldi tinha origem polonesa e você não tem a possibilidade de você falar aquele nome no meio dele. Tem origem polonesa. Não quero nem falar. Pois é. E a segunda curiosidade completamente aleatória. O final desse nome é SKA, né? Ska. A partir da natureza no conceito de nome da Polônia, teria que ser Ski, porque ele é homem. Se fosse mulher, seria Ska. Mas como o nome veio da mãe e ele nasceu aqui, ele só puxou o nome da mãe. Ficou Ska. Mas era para ser SKI, não SKA. Curiosidade completamente aleatória que não vai colaborar na vida de ninguém, mas fica aí na vida de vocês. A Copersucar, cara, ela foi, se eu não me engano, ela é a primeira e única equipe brasileira que competiu na Fórmula 1. Foi uma iniciativa batalhadora, porque ela seguiu basicamente o conceito de garagista também, não foi uma super marca que criou e tinha rios de dinheiro para injetar ali. Foi na batalha, foi no suor, foi nos patrocínios. A gente viveu um momento super curioso de ver o patrocínio da Skoll no carro de Fórmula 1, o Keck Rosberg correndo a Copersucar com o patrocínio da Skoll no macacão, que é um crossover que você nunca espera ver. Mas foi um momento que o Brasil tentou ir mais à frente, né? E justamente surfando nessa onda que começa com o Fittipaldi, que na verdade, começa com o José Carlos Patti antes, que é quem dá o nome ao circuito de Interlagos, que muita gente diz, inclusive, que tinha muito potencial para ser campeão mundial, mas, tal qual Jim Clark, foi vítima de um acidente também e não conseguiu dar tanto desenvolvimento à própria carreira. Mas o Fittipaldi foi realmente esse piloto desbravador que chegou na Fórmula 1, encarou, conseguiu o assento no lugar certo. É muito do princípio da Fórmula 1. Estava no lugar certo, na hora certa, para conseguir o sucesso, né? A gente brinca que piloto tem que ser bom, mas tem que ter sorte também. Não adianta você ser só bom. Você tem que ter sorte. É inevitável. E o Fittipaldi foi um caso desses que soube aproveitar a oportunidade, soube capitalizar. E até hoje, cara, tem 3 Fittipaldis hoje competindo. E o Fittipaldi, a família Fittipaldi, é a única família que conseguiu colocar avô, pai e neto para correr na Fórmula 1, com o Pietro correndo no passado. Então isso mostra como a família e teve o Christian, né? Teve o Christian, que era filho do Wilsinho, né? Exatamente. Acho que foram uns 4 Fittipaldi já, 4 ou 5. Então a família conseguiu se posicionar de maneira positiva e que trouxe frutos. Sim, ele teve sucesso, mas até hoje o sucesso está aí para a família dele. Até hoje a gente colhe com os nossos pilotos brasileiros. Então, esse desbravamento do Fittipaldi como piloto e como dono de equipe depois, com a Copersucar, foi fundamental pra gente e foi mais um exemplo desses empreendedores do automobilismo, digamos assim, que falavam, cara, tá aí, vou ter uma equipe de Fórmula 1, dane-se, vou fazer lá, não quero saber, vou achar um carro, vou achar um chassi, e é isso. E a galera ia, cara, isso é sensacional. E acho que também é legal falar, assim, né, que quando a gente fala de piloto brasileiro, é óbvio que na cabeça vem o Senna, mas o Fittipaldi é realmente, né, ele que se não fosse provavelmente o Fittipaldi, a gente não é falar que, né, na história a gente não pode falar o si, né? O si não existe para nós. Mas a gente pode, né, tipo, o Fittipaldi criou as bases para vir Piquet e Senna. Se não fosse o Fittipaldi com o que ele fez, provavelmente seria mais difícil. Não quer dizer que não aconteceria, mas seria mais difícil. Não, e a gente sabe, né, Vini, que ele abriu mão de continuar na McLaren por esse sonho da Copersucar, né? O que novamente o se talvez ele se mantivesse naquele posto de piloto da McLaren, talvez fosse tri ou até tetracampeão mundial, né? Não, e se a gente, voltando no se o Fittipaldi continuasse na McLaren, não existiria James Hunt e provavelmente também dificultaria a história do Niki Lauda, né? Que são uma história à parte também da década de 70 da Fórmula 1. Acho que a gente pode até, de uma maneira, né, que mais descontraída, falar que a década de 70 da Fórmula 1 é a década de ouro da Fórmula 1. Porque, olha só, tanto de história que nós temos aqui, não é à toa que até mesmo a história do Niki Lauda e do James Hunt virou um filme muito bom, por sinal, que é o Rush, né? No Limite da Emoção, lá com o Thor sendo o Hunt. E, cara, tipo,
E é uma história à parte, né? A rivalidade entre o James Hunt e o Nick Lauda. Nick Lauda é esse que também pode ser, né? Se não me engano, ele é tetra, né, Fernando? Campeão mundial da Fórmula 1. Não? É tri. Tri, Lauda acho. tri. É tri. É. É tri. Mas é um dos maiores pilotos da história e com uma história extremamente difícil também, né? A Fórmula 1, a partir dos 70, a gente percebe que ela começa a ter esse fluxo de rivalidades, né? A gente tem o Lauda e o Hunt, passa a ser o Senna e o Prost, passa a ser um Schumacher e Hakkinen, depois um Schumacher e Alonso, depois a gente entra num Vettel e Alonso. Então, assim, a gente sempre tem aquela dupla brigando por título e o enredo dos anos 70 é justamente esse Lauda e Hunt, mas sempre lembrando, como o Sérgio falou, muita gente talentosa em volta também. E a história do Lauda, cara, ela é muito significativa para mostrar como era a Fórmula 1 nos anos 70. Né? Era uma parada que já estava começando a ficar muito rápida, muito avançada, então você tinha altas velocidades e a noção de risco e de perigo ela ainda era encarada como algo que, se você não aceitasse, você não devia estar ali. Se você falasse, pô, gente, mas eu acho que está muito perigoso para correr, você não ia durar, né? Era aquela época que as pessoas se referem à época como aquela maneira nostálgica dos pilotos chegando no autódromo de ônibus e o piloto trabalhando com os mecânicos e tudo mais, aquela coisa mais, né, como a gente pode brincar, raiz. Mas foi justamente esse momento de transição, né? A gente saiu dos 60 e dos 50, que foi a origem bruta, passou por esse momento raiz e a transição para os anos 80, que começa a profissionalizar cada vez mais, pensando na segurança. Mas justamente o Lauda, todo o enredo dele no começo de carreira, para ele chegar nas equipes maiores, pro acidente sério dele, em que ele quase perde a vida, mas depois volta, assim, depois de 3 corridas ele estava de volta já, mesmo com o rosto e o corpo completamente queimado, e ele brigando com a dor para conseguir voltar. E isso é uma máxima que é muito frequente de pilotos que se machucam, que se lesionam, mas que querem voltar porque é isso que eles fazem da vida. O Grosjean mesmo, né? O Grosjean escapou da morte e está correndo na Índia de novo. Então, isso é uma máxima frequente no automobilismo, que mostra pra gente que talvez quem corre, até mesmo hoje em dia, ele tem que ter aquele pedacinho de loucura. Tem que ter um parafuso a menos ali. A gente brinca de kart, mas às vezes no kart mesmo a gente fala, pô, mas aqui eu não vou, né? Aqui. Aí se eu quebro uma perna aqui, eu não vou conseguir trabalhar amanhã. Ó, que droga. Aí você vê o boleto que eu deixo em casa. Ai, meu Deus. É isso, gente. Tipo, essa galera não tem esse momento, se eu for. A galera vai, mergulha e vai pra cima. E os anos 70 foram o resumo completo disso, né? Eles são o exemplo perfeito desse espírito de, se você tem medo, meu amigo, você não devia estar aqui. De certa forma, isso é além do perigoso, evidente, tanto é que perdiam-se muitas vidas nessa época, mas foi a essência desse início de Fórmula 1, que a gente pode considerar início também, né? Tinha só 20 aninhos na época, mas já eram circuitos mais estruturados, já era algo mais pensado, ainda rústico, mas já começava-se a ter um esforço para tornar aquilo mais bonitinho, digamos assim. E falando em circuitos também, a gente pode já falar que aqui a Fórmula 1 era mundial. Né? Tinha circuitos ao longo do planeta, inclusive no Brasil, né? Sim, a gente teve a passagem entre Interlagos e Jacarepaguá. Lembrando que, eu acho que em 72, eu não vou lembrar exatamente qual foi o ano, houve uma corrida demonstrativa, algo que a gente não tem mais hoje em dia, era uma corrida fora do calendário que não valia pontos, a galera ir. Né? Isso é impensável hoje em dia, que vai ter uma corrida demonstrativa da Fórmula 1. Mas houve uma corrida demonstrativa da Fórmula 1 em Brasília. Então, ocorreu isso. Acho que foi 7-2. Foi exatamente um ano antes da gente começar a ter uma presença mais frequente no calendário. Mas isso aconteceu. E é até curioso você pensar, hoje, essa semana vai ter uma corrida demonstrativa da Fórmula 1 na República Tcheca, sei lá. Você não consegue pensar nisso, você não consegue conceber essa ideia hoje em dia. Foi muito longe disso, pelo contrário, né? Sim. Qualquer corridinha você vai ter que derrocar com rios de dinheiro lá para a FIA para você ter o direito de sediar um GP. E aí, então, né, galera, a gente vai passar depois desses loucos anos 70, né, que quando a gente pensa, por exemplo, no James Hunt, a gente pensa naquele cara cheio de mulher, fumando 3 maços de cigarro por dia, assim, bebedando até varar o dia. E aí vamos chegando justamente nos anos 80, como você citou, com mudanças também no estilo de lidar com contratos, com pilotos, com equipes, vai se tornando cada vez mais profissional e mais de ponta, né? Tirando um pouco do romantismo e entrando um pouco também do profissionalismo em pauta, né? Um pouco da noção, e isso eu acho que é até um fenômeno mundial nessa época, sabia? Eu não imagino nem que seja uma questão exclusiva da Fórmula 1. Acho que esse pensamento ele começa a dominar, a ser mais presente no mundo, de
uma Ferrari da vida olha para o James Hunt, isso aqui no exemplo esdrúxulo, né, que um piloto como James Hunt está na Ferrari. Vamos criar essa situação bizarra aqui, James Hunt na Ferrari, ok. Ela começa a olhar para o James Hunt na Ferrari e fala, pô, o cara tá com o meu macacão, com a minha logo gigante aqui, fumando 3 maços de cigarro numa casa de danças, digamos assim. A Ferrari olha para isso e fala, cara, não pode, né? O cara tá com a minha marca ali. Então, isso começa a ser mais presente tanto na Fórmula 1 quanto no futebol, como em vários lugares das empresas se preocuparem com a imagem que elas estão passando. Evidente que não era nem 20% do que é hoje em dia, né, das restrições que os pilotos têm de contrato e de social media, enfim, de não poder se expor tanto por conta da marca. Mas esse profissionalismo começa a existir. E pilotos como o Senna chegam na Fórmula 1 para introduzir o conceito do preparo físico, do treinamento físico para a Fórmula 1, que hoje em dia é algo que é essencial, mas que na época a galera não via como algo necessário, tanto que o James Hunt fumava pra caramba. Não que hoje em dia não tenha pilotos fumantes, eu não tenho ciência de nenhum, mas pode ser que existam. Só que o pensamento de eu sou um piloto, naquela figura espalhafatosa do piloto, sabe? De querer se aparecer para as mulheres e tal, sai disso e vira, eu sou um atleta. Tanto que o esporte passa a demandar muito fisicamente. Então ele tem que se preparar fisicamente também. Acho que a década de 80 aqui que mostra, né, que realmente a Fórmula 1 é um esporte, né? Muita gente até hoje não vê a Fórmula 1 como esporte, mas ninguém tem noção de quanto tá naquele carro exige do corpo, né? Eu lembro até um tempo atrás, quando o Pisonia foi para a Fórmula 1, era a reportagem no começo do ano que ele fez para treinar, né, o pescoço, fortalecer o pescoço por conta da Força G. Ele criou lá um aparelho todo mirabolante lá para puxar ferro com o pescoço, né? E aí tu falou do Senna também, né? O Senna foi o primeiro a chamar a atenção disso, da questão do corpo, né? Ele era triatleta, né? E toda hora, tipo, tu via foto do Senna correndo e tudo mais, preparação física e ter um corpo que suporte a evolução do carro também. Por aqui que na década de 80 também a gente vai ter acho que os carros, pelo menos as máquinas, como fazer o ápice da velocidade dos carros, né? Assim, do motor, pelo menos, da Fórmula 1, né? Hoje, óbvio, o carro da Fórmula 1 é tão rápido quanto daquela época. Mas hoje eles têm várias condições que não são somente motor. Mas acho que aqui na década de 80, o carro, o ápice do motor de Fórmula 1 foi agora aqui, né, Fernando? E tem que combinar tudo isso. Porque um carro mais rápido demanda um corpo resistente. A gente vê que o Senna, ele tinha inclusive o seu preparador físico pessoal, né, para o seu dia a dia ali, para ele suportar o que o carro exigia dele na época, né? A gente tem traçado paralelos, né? E eu acho que o paralelo nesse caso ele é importante, porque tal qual muita coisa no mundo nessa época, né? Eu acho que a gente chegava num ponto de evolução e a gente não pensava no que aquilo podia afetar, né? Então, desde a velocidade do motor, eles que gastavam combustível violento, umas peças violentas, mas na época não se preocupar com isso, porque pensar no meio ambiente na Fórmula 1 eram coisas que não conversavam. Tipo, por que eu me preocupar com o meio ambiente? Estou só correndo com o carro aqui. Sendo que a quantidade de combustível que era usada e de elementos de motor que eram usados eram estratosféricos. Mesma coisa, por exemplo, de uso de plástico, enfim. Você não pensava no plástico, né? O descartável era muito frequente. Então, vou descartar um negócio que eu usei, não tem que me preocupar com o plástico que eu estou jogando fora, porque eu estou jogando fora. E joguei fora, acabou. E aí o acúmulo de lixo produzido começou a ser cada vez mais claro. Fórmula 1, mesma coisa. Tanto é que, hoje em dia, a restrição é 3 motores por ano. Por quê? Se a gente quisesse, a gente poderia fazer um motor muito mais potente para andar cada motor uma corrida? Poderia. Poderia ser um negócio muito mais absurdo. Mas aí começa a entrar a questão ambiental. Porque, ok, vou construir um motor por corrida? Vou. Tá, mas aí pensa na quantidade de motor que eu vou fazer por ano. A quantidade de teste que as equipes faziam nos anos 90 e nos anos 2000, Ferrari, por exemplo, que tinha verba, vou fazer teste toda semana no autódromo dela. E parou de fazer teste por quê? Questão ambiental. Porque gastava combustível, gastava peça, gastava motor, gastava tudo e tinha que produzir tudo e jogava fora tudo. Pneu, enfim. Então, nessa época, tal qual muita coisa que a gente fazia como sociedade, fazia-se o máximo que a ciência permitia, que os conhecimentos humanos permitiam, e não se pensava nas consequências ambientais e econômicas daquilo, porque não era um problema que estava na vista das pessoas, né? Não era algo que eles pensavam. E por isso os carros tinham tanta performance, tanta potência, porque tinha uma abundância
de recursos e elementos para isso, né? Pois é. A década de 80 era uma década louca, né? Quem viveu a década de 80 sabe que é a década louca, da loucura. Mas, fala, Serginho, tu ia falar. Não, eu só ia pontuar que passando da tecnologia, da sociedade e tudo mais e indo para a Fórmula 1 propriamente dito, é bom a gente lembrar que a partir da década de 80, passando pela década de 90, a Ferrari viveu o seu ostracismo, né? Então a gente pensa, em 2020 a Ferrari não ganhou, em 2020 a Ferrari estava lá embaixo, mas, cara, quem via a Fórmula 1 nos anos 80 e 90, não foram épocas muito boas para a Ferrari não, porque ela vai vencer com o Scheckter lá em 79 e depois só vai conseguir vitória em 2000 com Michael Schumacher. Então, ela passou aí a partir da década de 80 pelo seu ostracismo de títulos, digamos assim. Mas acho que, né, acho que o último grande nome ali da Ferrari, que vai ser justamente no começo dos anos 80, é o Gilles Villeneuve, né? Que era um grande piloto, mas infelizmente veio perder a vida justamente correndo, né? Pois é, e a Ferrari ela entra numa sequência, justamente, ela sai do Scheckter, depois chega no Schumacher, o Schumacher consegue alguns títulos, ela ainda consegue colher um ali com o Raikkonen em 2007, bate na trave violento, a bola bate na trave, rola na linha, bate na outra trave, bate nas costas do goleiro e volta em 2008 e não entra com o Massa, e depois disso, nada, o último campeão pela Ferrari foi o Kimi em 2007, e olha que pela Ferrari passou Alonso e passou Vettel, e ninguém conseguiu ser campeão com a Ferrari. Então, é algo que passa a ser quase um folclore da equipe, né? De 79 até 2000, praticamente ele sem ganhar um título, e daqui para frente, 2007 até agora, também nada, e não é por falta de talento mesmo, porque passou Gilles Villeneuve, como você falou, passou Fernando Alonso, que pode ter todos os problemas de personalidade e convivência com a equipe, isso é fato, mas também não deixa de ser um piloto excepcional. Passou Vettel, mesma questão, piloto excepcional, não conseguiu converter. As pessoas caem na Ferrari e a Ferrari tem aquela atmosfera que às vezes não vira, né? Às vezes ela cai nesse ostracismo violento e não consegue converter em título, é impressionante. Mas ao mesmo tempo que a Ferrari caiu no ostracismo, década de 80 a gente tem que falar de duas equipes, pelo menos, né? E 80 grandes... e 90, eu ainda 90, prolongo, né? Viu? Vamos falar aqui que a década de 80 vamos botar até o comecinho da década de 90 ali, né? Sim. Não, até o encerramento, porque o último título em 99 é McLaren e em 97 a Williams ainda ganhou o seu último também. Então a gente pode pôr, tirando a Benetton aí e a Brabham que ganhou ali em 80, foi McLaren e Williams que dominou o negócio. McLaren, justamente, McLaren e Williams que domina esse período de 20 anos, né? Mas voltando um pouquinho da década de 80, nós temos, né, que falar de Nelson Piquet, né, o primeiro tricampeão brasileiro, o Alain Prost, o nosso querido Ayrton Senna, e eu falei 3, na verdade são 4, mas também temos que falar do Nigel Mansell, né? Que é aquela fotinho que tá os 4 sentados assim se abraçando, né? Esse grande quarteto de ferro que a Fórmula 1 teve na década de 80 e iniciozinho da década de 90, né? E dominaram, né, o cenário ali durante muitos anos com títulos também. Mas essa brincadeira, Piquet é tricampeão, Prost é tetracampeão, o Senna é tricampeão e o Mansell, ele é... Eu não sei de Mansell só ganhou um título em 92, ele é um título apenas. Eu digo assim, Vini, porque começa em 81 com o primeiro título do Piquet e termina, na minha opinião, essa hegemonia dos 4 em 93 com o último do Prost. Só que aí nós temos 82 e 84 que foram vencidos por Keck e por Niki Lauda, né? Mas de forma até excepcional, porque em 82 o Keck ganha depois do Pironi. Que ele sofre um acidente quando liderava o campeonato e perdeu as 5 últimas provas e o título cai no colo do Keck. E aquele episódio de 84 que o Lauda ganha por meio ponto do Prost por ele pedir justamente para a prova de Mônaco parar naquela corrida famosa do Senna de Toleman, né, já em segundo lugar. Nossa, aquela coisa... Cara, foi acho que ali que começa a história do Senna, né? Até o filme, o documentário começa ali, né? Tanto é porque se o Senna ainda ultrapassasse o Prost e ele chegasse em segundo, mas com os pontos integrais, o Prost seria campeão em 84, né? Exatamente. E eu coloco outro fenômeno aí para colocar essa linha final nessa década, nessa época, porque, cara, isso para mim é algo chocante quando eu tô assistindo. Você olha a Benetton do Schumacher em 94, ela parece um carro que não é daquela época.
ela não conversa com nenhum carro do grid. Não, e Ela na é um minha carro... opinião, um dos mais belos carros da história da Sim. Fórmula 1, viu? Sim, Opinião você pega minha, aquele claro. carro, você pega aquele carro, coloca em 96, em 97, ele conversa, ele integra. Então, mostra como a Benetton estava adiantada da época, naquela época. É evidente que alguns elementos talvez suspeitos naquele carro, mas é a transição, né? E ver Schumacher e Senna no mesmo grid, e aquela Benetton do Schumacher correndo com o Senna, é muito... É a visão de duas épocas se batendo, de duas eras diferentes e se confrontando na pista, né? É impressionante isso. É impressionante você ver esse tipo de coisa acontecendo. E na Fórmula 1 isso é muito significativo. Puxando o paralelo para a NFL com o Vinícius. A gente vê um Super Bowl de Brady e Mahomes. Podem ser duas eras batendo? Podem, porque o Brady ganhou muito para trás e o Mahomes deve ganhar muito para frente. Só que na Fórmula 1 isso é muito visível, né? Porque os regulamentos mudam, os carros mudam, a ideia do esporte muda. E quando você vê esses dois juntos, o olho estranha, né? Você fala, caraca, peraí, o que está acontecendo aqui? Como é que esses dois estão... É você ver Senna e Lauda, é você ver justamente o Senna e o Schumacher, é você ver o Alonso agora correndo com o Leclerc, com o Max Verstappen, você fala, brother, pera, você estava lá para trás, o que você está fazendo aqui? Então, são coisas engraçadas de você ver. E o paralelo dos quatro, né, do Mansell, do Piquet, do Prost e do Senna, eram perfis muito diferentes, né? Eram comportamentos muito diferentes. O Piquet sendo o cara mais brincalhão, mais sarcástico, o Senna sendo aquele cara 100% focado, o Mansell, o estereótipo do britânico e que tinha as atrapalhadas dele, e o Prost sendo o Prost, né? Chamado de professor, um cara mais clínico, um cara mais focado na pilotagem em si. Então eram quatro perfis completamente diferentes e que se esbarravam na pista de maneiras diferentes, com posições de corrida diferentes, passaram por equipes opostas, né? O Prost, por exemplo, encerrando a carreira na Williams, o Mansell se consagrou na Williams, o Senna na Lotus, depois na McLaren. Então, assim, foi uma salada de gente muito boa naquela época. E outro fato curioso, você falou que 82 foi uma anomalia, foi tão anomalia que o Keke Rosberg aquele ano foi campeão com uma vitória. Ele ganhou uma corrida e foi campeão. Não, e a maioria dos pontos do Keke foi justamente quando o Didier sofreu seu acidente e ele pegou os 5 últimos grandes prêmios e fez lá a sua gordura e ele foi assumir a liderança na penúltima prova. Então correu-se o risco de mesmo fora do restante da temporada, o Didier fosse campeão. Aí seria o primeiro francês campeão de Fórmula 1, o que não aconteceu, e por isso hoje nós só temos o Prost como campeão francês de pilotos, né? E é bom também falar, se você acompanha a Fórmula 1 há um tempo recente, pelo menos a partir de 2010, não se estranhe esse nome Rosberg, porque o Keke Rosberg, ele é pai do Rosberg, esqueci qual fugiu o primeiro nome dele, o Nico Rosberg, que foi o colega do Hamilton na Mercedes. Correu na Williams, foi Williams e Mercedes só. Mas outra coisa também é legal de se falar, né, aqui, acho que aqui na época, acho que na década de 70 já temos essa questão que a gente falou, né, das empresas se preocuparem com a imagem em relação aos pilotos, mas aqui na década de 80 a gente tem os pilotos como super astros, né, no mundo, no Brasil principalmente também, né, das brigas entre Piquet e Senna serem manchetes do jornal, né, do Piquet, do Senna falar da esposa do Piquet, se não me engano, e o Piquet retrucado, o Senna insinuando que ele era gay e tudo mais, e tipo, começa a glamorização da Fórmula 1 como, né, como os pilotos como grandes astros também, né? O Alain Prost na França, na toa que para mim o grande vilão do Senna, né, nem é o Prost, é o Balestre, porque o Balestre, que era o presidente da FIA na época também, francês, protege muito o Prost ali. Tô vendo o documentário do Senna, é nítido quanto o Balestre protege o Prost, porque era a grande figura, né, da França naquele momento e tudo mais, né? Então acho que nessa década de 80 tem essa super glamorização da Fórmula 1 e também tem o início do meu ponto de vista, da Fórmula 1 como um grande esporte estratégico. Porque aqui, nesse momento, você começa a ver falar não só do piloto, não só da marca, né, da equipe, mas dos quem está na frente, né, os estrategistas, os diretores das equipes. Né? Na McLaren, temos, esqueci o nome agora, Ron Dennis.
o Ron Dennis? Não, é o Ron Dennis? É o Ron Dennis, não, eu acho? É o Ron Dennis, carequinha. Isso. O Ron Dennis. Aí o Fernando falou do Schumacher, né, na Benetton, onde tem o Briatore, que depois vai estar na Renault. Então a gente começa aqui também a grande era da estratégia da Fórmula 1. O próprio né? Frank Williams, sempre muito ligado à sua equipe, né? O próprio Frank Williams, né, que era o fundador da equipe, mas também estava no paddock, né? Então a gente não tem somente o piloto só correndo agora, né? Temos a equipe como um todo, estratégia como um todo. Não é à toa que nisso também a gente tem as equipes procurando os matchups mais favoráveis a elas, né? Não é à toa que vai combinar na McLaren com Prost e com Senna, os dois brigando e dominam ali o final da década de 80, né? Um ano ou era Prost campeão ou era o Senna campeão. Não é à toa que isso também faz o Prost sair da McLaren e ir para a Ferrari, depois até ter um tempo sabático, e depois ir para a Williams e tudo mais. Também pensar nas estratégias, se era melhor ter dois pilotos, né, disputando o título, ou ter um piloto 1, um piloto 2. E também a gente tem que pensar, cara, que Fórmula 1, legal um piloto ser campeão, mas para a equipe, para a marca, ela quer ser campeã de construtores. O que dá dinheiro para a equipe é ser campeã de construtores. Então é mais interessante ter dois pilotos sempre ganhando, pontuando, para ela ganhar no final. Então aqui a gente tem, acho que é nítido essa questão da equipe agora, né? Da marca agora. E obviamente, da tecnologia que vai agregar agora nesse período da década de 80. Eu acho que a década de 80 é uma evolução muito grande para a Fórmula 1, que vem da década de 70, óbvio, uma sequência, mas o salto aqui também é bem visível, né? E é aqui que o ponto do Sérgio volta, né, que a gente coloca o Schumacher como grande vilão em relação ao Barrichello, mas o Senna tinha o seu Nakajima, tinha seus Berger, né, tinha a galera que ele vetava quem era melhor e falava, cara, eu quero um piloto aqui que não vá ser um problema, porque ele teve a experiência com o Prost, viu que estava super errado, falou, tá, vamos combinar que não está dando muito certo. Mesmo o fenômeno da Mercedes com Hamilton e com Rosberg, começou uma guerra interna violenta, sendo que Hamilton e Rosberg eram amigos de infância, e hoje em dia a Mercedes tem o Valtteri Bottas, que, querendo ou não, o Bottas faz o que a Mercedes quer. Não atrapalha o Hamilton, entrega pontos. Acabou. É isso. Então, aí começa o fenômeno de pensar na equipe como um todo, pensar no resultado como um todo, e justamente equilibrar esses dois pontos. Pô, eu coloco os dois melhores pilotos na minha equipe e gera um caos completo, ou eu coloco um piloto principal e um escudeiro aqui que entrega ponto e que é um piloto de qualidade. E, inclusive, essa glamorização e esse fenômeno completamente atípico que a gente teve entre 70 e 80 e início dos 90, de muito sucesso, fez com que a gente não valorizasse o que o Barrichello e o Massa fizeram nos anos seguintes. Porque, cara, os dois foram pilotos incríveis, eles são hipervalorizados na Europa pelo que eles fizeram. O Massa, aquele quase título em 2008, que muita gente enaltece como ele foi maduro. Principalmente o Barrica, que aqui Sim. Ele é muito, muito subvalorizado. Eu acho que o Barrichello é um piloto excepcional. Já na década de 90, correndo por equipes menores, ele já demonstrava isso. Mas o problema foi justamente a expectativa que jogou em cima dos seus ombros, né? Que não era correspondente já para a época. Cara, o Barrichello estava sendo campeão da Stock 2 anos atrás, com quase 50 anos. Isso é impressionante, o cara é muito bom. Só que a gente não vai aprender a valorizar, porque o parâmetro estava lá no topo. Na Europa, enaltece muito o que o Massa fez naquele pódio em Interlagos de 2008. Como ele foi maduro, como ele vibrou, como ele agradeceu todo mundo. Porque ele tinha acabado de perder o título, cara. Mas pra gente, a gente não vê isso, né? A gente vê, pô, o cara foi segundo. Como a gente sempre vê o cara na Ferrari sendo segundo. Tem torcedor, né, que a gente leva esse lado fanista às vezes, né? Que até hoje reclama lá do Glock de não ter segurado. Porra, o Glock não era nem pra estar ali. Ele tentou uma jogada que não deu certo, gente. Bola pra frente. Bola pra frente. Sincero. Oi, fale. Eu sou um desses. Cara, você não pode, porque ele criou a situação que, se ele não tivesse arriscado, nem a expectativa seria criada para começar. Pois é, não. E vou te falar, não foi o Glock que saiu com a mangueira em Singapura liderando a prova, não foi o Glock que estourou o motor da Ferrari faltando 3 voltas na Hungria. Cara, o Glock ele foi só o bode expiatório. A Ferrari já tinha feito muita besteira antes naquele ano. Que custou ponto. Então a gente pode falar que na década de 80 a gente vai ter essas 4 figuras, e o interessante é que naquela época a gente vai perceber que havia uma mudança de equipe entre esses 4 muito interessante.
a gente vai ver que, por exemplo, o Mansell corre na Williams, passa pela Ferrari, volta pela Williams e chega até a correr na McLaren. O Senna vai de Toleman, vai de Lotus, vai de McLaren, termina na Williams, infelizmente, tragicamente. O Prost vai correndo por aqui, McLaren, corre Ferrari, termina na Williams. E o Piquet vai de Brabham, Williams, Lotus e termina na Benetton. Então era uma dança de cadeiras bem interessante naquela época também, coisa que é muito difícil da gente ver pilotos de ponta fazerem atualmente, né? Atualmente, uma coisa que me incomoda, na verdade, mas as coisas ficaram muito fechadas, digamos assim. Então, o piloto ele vem da academia da Mercedes para ir para a Mercedes. Você não tem um piloto que se destaca e que ele está no mercado, entendeu? Ah, mas o piloto tal está se destacando. Sim, mas ele é academia da Ferrari. Ou ele vai para a Alfa ou ele vai para a Haas. Ah, mas o piloto tal é academia da Alpine. Ah, então ele vai para a Alpine. Tem para onde ir? Ah, mas o piloto tal é da academia da Mercedes. Tá, então ele pode ir para Williams ou para Aston Martin ou para McLaren. Então, assim, ficou muito fechadinho. O que, ok, facilita para quem está querendo subir, facilita entre algumas aspas, né? Facilita para quem está querendo subir, para já estar em contato com as equipes grandes, mas ao mesmo tempo, esse fenômeno de pular de um para o outro, ele se restringe, né? Porque, por exemplo, o piloto Red Bull, a gente teve o Sainz saindo do ciclo Red Bull e o Ricardo. Fora isso, a galera fica batendo a cabeça lá até conseguir subir para Red Bull. E quem sabe se não vai acabar voltando, né? E teve o Vettel, né, também. E teve o Vettel, exatamente. Foi o primeiro, né? O Vettel saiu da Red Bull, todo mundo, pera, o que ele tá fazendo? Foi pra Ferrari. E aí a galera foi atrás. Então, esse fenômeno de academia de pilotos tornou o caminho muito mais linear e muito mais restrito para quem tá querendo entrar na Fórmula 1. É engraçado até falar mesmo de novo do Drive to Survive, né? O seriado da Netflix sobre a Fórmula 1, que no capítulo do Pierre Gasly mostra bem isso, né? O Gasly é da academia da Red Bull, ele chegou à Red Bull, né? Tava lá, se não me engano, ele foi Toro Rosso, Red Bull, e aí uma temporada que não estava correspondendo, levaram ele de novo para, né, que virou AlphaTauri, né? E substituiu com o Alex Albon. E na temporada, né, do Drive to Survive, tu vê lá no episódio que o Pierre Gasly fala: eu quero voltar para Red Bull, eu quero estar lá em cima, competindo e tudo mais. Ele não quer ver outra equipe, ele não fala em ir para uma Mercedes, ele não fala em ir para uma McLaren, ele quer voltar para Red Bull, né, naquela linha que ele tem de hierarquia, né? Por isso que é tão estranho a gente ver o Pérez na Red Bull hoje em dia. Que foi a primeira vez, desde o Weber, em 2013, que ele se aposentou, que a Red Bull saiu do programa dela. Que ela falou, ok, nosso programa não deu certo, vou admitir e vou pegar alguém de fora. Porque isso não é frequente. Isso é muito, muito raro para a Red Bull, inclusive. Tanto é que ela começou com pilotos que não eram de origem dela, como o caso do Coulter e do próprio Weber, né? Exatamente. E a Red Bull ela vem como uma pioneira nisso, né? É evidente que as equipes tinham seus programas, mas a Red Bull ela colocou o programa em primeiro plano. E aí as equipes tiveram que reagir, porque senão a Red Bull captava todo mundo. E a Ferrari reagiu, fortaleceu a Driver Academy, a Mercedes reagiu. A Sauber ainda tem Driver Academy. O Christian Lundgaard, da Fórmula 2, é da academia da Sauber. A Sauber ainda tem academia. Então, foi aí que foi se fortalecendo as academias de pilotos de categoria de base. Então, esse cenário todo é a influência da Red Bull, sim, com certeza. Mas assim, eu acho que voltando um pouquinho também, a gente já veio para o século XXI, né, para o que a gente vive hoje, mas voltar um pouquinho para os anos 80, a gente tem que falar um pouquinho, né, do Senna. Porque aqui a gente é um podcast de história e sociedade, né? A gente está nesse papo também de Fórmula 1 que a gente ama, né? Falando da história da Fórmula 1, mas nesse momento a gente tem que, realmente, acho que é o momento que liga Fórmula 1, história do Brasil e sociedade, porque a gente tem o fenômeno Senna. Quem viveu o Senna, né? No meu caso aqui, no caso do Serginho, o Fernando é novo em relação a isso, mas assim, quem viveu o fenômeno Senna sabe o que foi a época, assim. Tipo, você acordar no domingo cedo para ver o cara correr. Você ir dormir de madrugada para ver o cara correr. Você ter o cara na capa da Caras. Eu lembro até hoje, meu pai comprou a Caras do Senna. Tinha lá, meu pai nunca foi de colecionar coisa. E ele tinha colecionado a Caras do Senna. Para quem não sabe, pessoal, Caras era
a parte de fofoca do Globo. É uma revista de fofoca de famosos, né? Digamos assim. Então, Caraca, tipo... a gente teve que explicar caras, meu Deus do céu. Meu Deus! E então, cara, tipo, o Senna, tipo, na época. Cara, o Senna, tipo, na Xuxa, cara. A Xuxa foi culpada pela morte do Senna. Ela beijou, né, 91, 92, 93, não beijou 94. Né, o caso Xuxa e Senna, a Xuxa, pessoal, o auge da Xuxa na época, né? E todo, tipo, até mesmo o que fez a Adriana Galisteu foi, né, a morte do Senna. A Galisteu hoje, né, uma apresentadora famosa, mas, né, tipo, Era como uma Senna, modelo desconhecida por povão naquela época, né? cara, tipo, a morte do Senna é uma parada que, assim, 1º de maio de 1994. Cara, o Brasil parou, era um domingo, pessoal, era um domingo, tipo, domingo que ninguém sabia de nada, e, tipo, o Fantástico começa de novo, de noite, assim, tipo, naquele clima pesadaço, tá ligado? E o domingo que é marcante pro brasileiro, né, do futebol, a fechar a noite com né, na época, né, Faustão e Fantástico eram gigantes, né, e aquele clima pesadaço. Então a gente viveu um ápice de cena, e acho que também não foi só no Brasil, a gente fala do Brasil, mas no mundo, né, porque, cara, eu vi vídeos do show da Tina Turner na Austrália. O Senna tinha acabado de ganhar na Austrália. Ele entra no palco da Tina Turner, que na época era uma das maiores cantoras do mundo. E ela começa a cantar The Simple the Best pro Senna. E ela fala: ele é o melhor. Tipo, o Senna até hoje é idolatrado no Japão, né? Desse momento do Senna. E para você ter noção de quando o Senna é grande no Japão, tem desenho do Akira Toriyama, que é o criador de Dragon Ball, com o Goku dentro do carro do Senna, vestido de Senna. Tipo, o Goku, que é um dos, né, acho um dos personagens mais conhecidos hoje em dia do planeta, do Dragon Ball, vestido de Senna. Então, tipo, e quando a gente fala, né, esse ufanismo brasileiro que prejudicou o Barrichello e o Massa mais pra frente, é porque o Senna criou toda essa expectativa que até hoje, né, permanece. O Hamilton toda hora fala que a grande inspiração dele foi o Senna. Eu vi uma matéria ontem falando que o menino na NASCAR lá, que corre hoje 18 anos, o ídolo dele é o Senna. Tem um documentário recente que virou febre mundial, né, contando a história do Senna. Muito bom, por sinal, tem na Netflix. Se chama só Senna. Porque foi esse período, né, principalmente se não me engano, 86 até 94, o Senna. Tipo, quem viveu sabe o que foi o Senna. Tipo, é um marco da história do Brasil o que foi esse cara, né, Ayrton Senna. Até porque, né, Vini, se a gente pensar, nós éramos crianças, talvez nós não víamos com esses olhos que nós temos hoje, né, de historiadores. Mas, cara, era uma época em que a sociedade brasileira estava passando por momentos difíceis, alta inflação, aquela retentativa de democratizar depois de um longo período de ditadura militar. Então eles viam no Senna, na figura, o herói, um refúgio. Né? Isso é por isso que ele está nesse pedestal que ele está hoje, né? Perfeito, né, era um período de grandes mazelas no Brasil. E aí, né, tipo... E ele abraçou isso, né? Ele viu a oportunidade e abraçou isso. Na toa que até hoje tem o Instituto Ayrton Senna, né, encabeçado pela Viviane Senna. Cara, tem um episódio do Top Gear, um programa inglês de automobilismo, muito bom sobre o Senna, por sinal, que fala isso, cara. Tipo, o Senna brasileiro não era só um piloto, não era só um ídolo, ele era muito mais do que isso. Justamente pelo momento que o Brasil tava, cara. Tu vê as imagens do cortejo do caixão do Senna, mano, era muita gente na rua. Isso só foi ser comparável quando os Mamonas vieram a falecer em 96. Mas mesmo assim, foi nem metade do que foi o Senna para nós, né? E tipo, é importante a gente fazer essa pausa aqui, né, falando da história da Fórmula 1 para falar do Senna, porque acho que é esse momento que faz marcar, né, a Fórmula 1 no Brasil. Porque, mas não tivemos outros campeões atrás? Tivemos o Fittipaldi, tivemos o Piquet. Fittipaldi muito importante, mas o gosto brasileiro, que até hoje tem, graças a Deus a Band, patrocina nós, até hoje temos Fórmula 1 em TV aberta,
foi por causa do Senna, né? Se até hoje o Brasil é um dos poucos países que não tem comercial durante a transmissão da corrida, é por conta do Senna. Porque justamente naquela época todo mundo queria ver Senna. Todo mundo queria ver a vitória do Senna. De novo, sou cenista por conta disso. Porque eu vi o Senna correr, eu vivi, né? Eu tenho lembrança até hoje da vitória dele de 93, que não foi, né, a grande vitória dele. A vitória dele no Brasil foi a de 91, que ele chega lá todo estrupiado, sem marcha, tipo, com muita dor. E aquela parada que a gente fala, né, da questão física, a gente falou um tempo atrás, quanto o carro dele tirou dele, né, porque ele tava desgastado. O pai dele foi abraçar ele e falar, não me encosta, não me encosta. O pai dele, né, tipo, o cara era chato pra caramba, mano. Dá pra ver que o Senna era chato pra caramba. Mas o cara, tipo, transformou aquele período do Brasil em algo que, tipo, em esperança, tá ligado? É bizarro isso. E aí, né, Vini, a gente pode já fazer até essa ponte para a década de 90, né? Que aí nós vamos ter ainda no início um 90, 91 com Senna, 92 com Mansell, 93 com Prost, e aí aquela geração, né, de choque de gerações aí que o Fernando citou, quando, principalmente com a saída de Prost, de Mansell, né, Piquet já tinha saído um pouco antes, e a morte do Senna, e nós temos a passagem do bastão, não é, Fernando? Exatamente, a gente entra na parte do Schumacher que passa. E o Schumacher, ele é o início de uma sequência que a gente consegue praticamente viajar rapidamente pela história, né? É o Schumacher e Hakkinen, que vira Schumacher e Alonso, que vira Alonso e Vettel mais pra frente. O Hamilton entra na bagunça, aquele 2008 perdido, depois vira Hamilton e Vettel, e a gente chega até onde está hoje em dia, né? Então, ali a gente consegue praticamente conectar o Schumacher no início dos anos 90 ali, até o Hamilton hoje em dia, que começa talvez, e isso a gente não tem dados suficientes para prever qual pode ser a próxima rivalidade, porque o Hamilton praticamente reinou sozinho nos últimos 3 anos, mas começa a desenhar pelo menos um Hamilton-Verstappen esse ano e no próximo, quem sabe, não dá para afirmar categoricamente ainda. Mas você vê essa linha perfeita do Schumacher e Hakkinen passando por Alonso, passando por Vettel e chegando no Hamilton hoje em dia. E um detalhe curioso aí de você falar de Schumacher até o Verstappen é que nos anos em que o Schumacher foi campeão pela Benetton, ele tinha um companheiro com o nome de Jos Verstappen, que nada mais é do que o pai do Max Verstappen. O menos famoso da família, né? Geralmente os filhos são menos famosos. Aqui nesse caso o pai é menos famoso. E ruim de tudo, bicho, era ruim. Se você quer lembrar do Jos Verstappen na Benetton, é o carro pegando fogo. Essa é a melhor memória que você vai ter do Verstappen na Fórmula 1. E a Arrows laranja linda de doer. Só isso. Nossa, pronto, aquela acabou. Da orange, né? Acabou a era Jos Verstappen e sua passagem pela Fórmula 1. Que carro lindo, tá maluco. Aquela Arrows era linda demais. Meu Deus. Mas eu acho que tipo, é legal de falar da década de 90 aqui, né? Voltando para a tecnologia da Fórmula 1. Lembrar que aqui começa, né, um período de novo, né? Muita tecnologia, né? Controle de tração. A gente tem a mudança também da estratégia e tudo mais. A gente, se não me engano, agora começa... os pit stops com abastecimento, se não me engano, até então não tinha. Eu lembro também que nesse período que começa a ter duas marcas de pneus, né? Se eu me engano, na época era a Firestone. Tinha a Goodyear depois, né? Depois começa com a Goodyear. Eu lembro da Goodyear nessa época. A outra eu lembro não da lembro. disputa entre Firestone e Michelin. Que tinha corrida. A Bridgestone e a Michelin, que eu lembro, é nos anos 2000, né? Que teve até o famoso caso lá do GP dos Estados Unidos, exatamente. Que os carros com Michelin não correram. E foi aquele GP de 6 carros, né? Que depois a Bridgestone foi a que prevaleceu, e aí depois foi logo a ponte para a Pirelli. Então... mas eu acho que ali na época, em 90, nós tínhamos a Goodyear, que eu lembro da Goodyear. Sim. Agora a outra, realmente, eu acho que tinha até mais de 2 fornecedoras de pneus. Teve pneu Avon, teve pneu muito diferente nessa época. Acho que tinha mais que 2 mesmo. Não, e a salada de motores era muito grande também. Nossa! Né? Nem se fala. A gente até pode falar que em 93 a McLaren
perdeu o fornecimento da Honda de 92 para 93 e teve que pegar um motor Ford de segunda, porque o de primeira era exclusivo da Benetton, né? Um motor Ford cliente, como eles dizem, né? Então tinha até isso naquela época, né? Era uma disputa de... O Senna chegou a testar Lamborghini ainda pela McLaren em 93 e a McLaren vai assinar com a Peugeot em 94 e depois com a Mercedes em 95. Então era uma dança muito grande de motores naquela época. E legal também que na década de 90 a gente vai ter também outros nomes, né? A gente vai ter o surgimento do Schumacher. O Schumacher vai ser o campeão com a Benetton, mas também a gente vai ter Mika Hakkinen, a gente vai ter, se não me engano, Damon Hill. A gente vai ter vários pilotos aí também surgindo nesse vácuo deixado por Senna, Prost e tudo mais, né? O Hill é um caso curioso, porque nós, no começo do episódio, falávamos das pessoas que hoje surgem muito jovens, né? O Hill, quando ele entrou na Fórmula 1 e testando pela Brabham em 92 e como piloto titular da Williams em 93, ele já era 30, cara. 30, viu? Então o Hill, que correu até o final da década de 90, já estava beirando os 40 ali. Pois é. E também na década de 90 é que chega o Barrichello na Fórmula 1, né? O Barrichello começa a correr enquanto o Senna era vivo, até aquele acidente horroroso que ele teve, né, de Jordan, que ele praticamente voou, né, na pista. É engraçado, esse final de semana foi feio, né? Porque teve o acidente do Barrichello, né, na sexta, treino, né? No sábado a morte do Ratzenberger. E no domingo a morte do Senna. Foi o final de semana negro, né, da Fórmula 1, como dizem. Exatamente. Então, mas acho que o que pelo menos fica... tem o Jacques Villeneuve. Jacques Villeneuve. Na década de 90, eu lembro que o Villeneuve reclamava pra caramba, todo mundo só reclamava, não falava, foi campeão uma vez, mas o que eu mais lembro do Villeneuve é reclamar, filho do Gilles Villeneuve, né? Mas o que eu me lembro bem na década de 90, mais, né, comigo, é que vai até entrar nos anos 2000, é a disputa entre Mika Hakkinen e Schumacher. E aí que eu começo, né, a assistir, no meu caso, né, começo a acompanhar mais Fórmula 1. E ficou marcado para mim essa disputa entre Mika Hakkinen e Schumacher. Lembro até hoje, cara, era o Grande Prêmio de Mônaco, acho que era Mônaco, que o Hakkinen liderou a prova inteira. Schumacher estava em segundo. E aí, na subidinha ali no final de Mônaco, o carro do Mika Hakkinen dá piripaque, ele para no meio da corrida, Schumacher passa e vence a prova, cara. Foi bizarro. Então, a década de 90 aí foi importante, né? Porque pega esse vácuo que veio justamente, né, da década de 80 e tem carros também, falando da tecnologia, né? Falamos do controle de tração. Eu acho que os carros que tiveram, né, nesse período mais tecnologia foram o carro da Benetton, que tem até aquela polêmica do controle de tração, né, que era proibido e tudo mais, e o carro da Williams, né, que dizem que era um dos carros mais avançados. É aquela parada que o Fernando também falou, né, de ter carros, né, que estão fora de contexto. Acho que também o carro da Williams coloca aí também, né, Fernando? Com certeza. São aqueles momentos de desenvolvimento muito alto em um lugar, né? Aquelas tempestades perfeitas. Também falam dessa tempestade perfeita na Ferrari, de Schumacher, Ross Brown e Jean Todt. Aquilo é uma tempestade perfeita. Você conseguia ter uma gerência boa, um piloto bom, um departamento técnico bom. E muito se fala hoje em dia, na verdade, tendo o Jean Todt na diretoria, tendo o Luca Di Montezemolo também por perto, fala, pô, mas todo mundo da Ferrari? Sim, isso é um sinal que alguma coisa deu certo na Ferrari um tempo atrás. Então, são essas tempestades perfeitas que passam por Ross Brown, Jean Todt, Schumacher, que passa por Vettel, Adrian Newey, Christian Horner, que passa por Lewis Hamilton, Niki Lauda, Toto Wolff. Sempre tem um trio que vai fazer as coisas funcionarem. Se você olha uma hegemonia, olha quem está por trás. Porque não é só o piloto, né? A Fórmula 1, um amigo meu, o Valese também, que era do PF1BR, ele fala, a Fórmula 1 é o esporte individual mais coletivo da história, cara. Você tem muita gente por trás. E são esses trios mágicos que fazem as coisas acontecerem. E Fernando, né, você falou do Newell, ele já vem lá da Williams com Patrick Head, né, essa Williams dos anos 90 vitoriosa, então ele não é alguém que despontou ali na Red Bull.
Exatamente. Não, mas é engraçado falar do Todd, do Brown e do Schumacher, né? Tipo, como tipo, acho que não teve o Dream Team. Acho que esse é o Dream Team da Fórmula 1, né? O Schumacher aqui, né, vai ser heptacampeão, né, nesse momento com essa equipe. Beleza que ele teve títulos antes da Ferrari, mas é aqui que ele faz o nome, né? É essa equipe que faz o nome do Schumacher, né? Até a gente falou lá atrás a questão do Barrichello, né, da subvalorização do Barrichello em relação ao Schumacher, né? Que a gente fala, até ele brincou, né, de não ser ferrarista por conta da exploração do Barrichello, mas é porque realmente a gente tinha uma equipe que conseguiu dar o máximo de condições para esse fenômeno dos anos 2000 que foi o Michael Schumacher, né? A gente tem aquela discussão, né? Quem foi melhor? Tem muita gente que fala que mais saudosista fala Senna. Até um tempo atrás nós tínhamos o Schumacher. Hoje a gente está vendo um cara tão fenômeno quanto, igual que o Fernando falou, né? Da Mercedes com o Lauda, com o Toto Wolff, com o Hamilton. Mas até então o Schumacher, né, naquele início dos anos 2000, até, né, praticamente até a primeira década dos anos 2000, era Michael Schumacher. Ah, beleza, no meio teve o Alonso, ok. Mas a primeira década dos anos 2000 foi Michael Schumacher. O cara até, ele aposentou, voltou na Mercedes e tudo mais. O cara reinou. Hoje, né, o grande nome que a gente tem aqui é Michael Schumacher. Tipo, tudo era Schumacher, né? Com certeza, né? A gente vai lembrar do Schumacher demais. E só um parênteses aí pro Barrichello também que eu gostaria de colocar, né? Muita gente fala por que o Barrichello foi parar na Ferrari, que já era reinado do Schumacher naquela época, que já estava indo pro seu 5º ano de Ferrari. Cara, o Barrichello estava vendo a última oportunidade de pilotar uma equipe de ponta. Ele já rodou por Jordan, Stewart, e assim, ele viu a oportunidade e pegou, cara. Qualquer um no lugar dele faria a mesma coisa. Eu acho besteira você imaginar uma coisa diferente no lugar do Barrichello. É a opinião minha, pessoal. A mesma coisa o Bottas, né? Sair, né, da Williams e ir para Mercedes que já tinha o Lewis Hamilton, né? Então, assim, é a chance de você até mesmo você competir com aquele cara, tentar vencer aquele cara, né? E a outra parada que nós falamos é, tipo, ter uma equipe, né? Que para a equipe o interessante é ganhar o campeonato de construtores, não é só ter um campeão, é no final, né? Tá lá a equipe campeã dos construtores, né? E aí, Fernando, o que é que a gente pode então agora, já que nós estamos deixando você um pouco no ostracismo aí, você foi igual a Ferrari nos anos 80 e 90, vamos resgatar você aqui agora, vamos lá. O que é que você vai falar pra gente dessa virada anos 90, 2000, 2010 aí que a gente pode colocar e que nós não falamos ainda aí, em questão de tecnologia, pilotos, equipes e tudo mais? Eu acho que é muito o ápice desse profissionalismo do esporte que a gente vê hoje em dia, também das academias, que já foi pontuado, da parte mais técnica ser cada vez mais restrita para você pensar no meio ambiente. A Fórmula 1 hoje em dia pensa em entrar em combustíveis artificiais, porque o caminho do carro a combustão está chegando ao fim, mas ela não pode virar um esporte elétrico, porque já tem Fórmula E. Então ela se vê numa sinuca de bico de como é que eu vou me posicionar para ser algo diferente. Então ela tem que achar caminhos para continuar relevante no meio tecnológico, para continuar relevante no meio esportivo. Então é muito essa virada são carros que representam marcas, para as marcas estarem lá dentro, nesse caminho passa a Honda, passa a BMW, passa a Toyota, passa todo mundo na Fórmula 1, alguns ficam, alguns voltam, a Mercedes volta em 2013, a Aston volta no passado, a Renault vira Alpine, a Renault sai e volta e agora vira Alpine. Então é muito um reposicionamento e um pensamento de como tornar esse esporte viável, lucrativo e ainda relevante para o mundo. Então, sair, como a gente falou, daquele ambiente de anos 80 que é um desperdício, pelo prazer, pelo excesso, e cair numa parada de vamos transformar isso num esporte interessante, mas que ainda assim não seja tão agressivo para o meio ambiente. E é o que ele tenta virar hoje em dia, o que é algo extremamente difícil, pensando em todo o gasto, todo tipo de toda a natureza do esporte em si. Mas é uma batalha que vem sendo travada agora. E também, lógico, o que começou lá nos anos 80 do profissionalismo do piloto como atleta, né? Hoje em dia a gente vê isso predominante na Fórmula 1. Todo mundo é atleta, tem um preparo físico invejável, está sempre se cuidando. Então, é só a conclusão de tudo que aconteceu nos anos anteriores e realmente ali aquele ponto final de tudo aquilo estabelecido no esporte. Tipo, falando essa questão, né, do meio ambiente, hoje, né, a Fórmula 1, como o Fernando já falou, né, são só
3 motores, né, Fernando, por temporada. Mas também temos limitação de uso de pneus, né, durante uma corrida. Né, a gente vê, no máximo, uma equipe, né, em condições normais, usando 3 jogos de pneu, porque a gente fala, né, 3 jogos de pneu, mas não são somente, né, são 4 pneus por jogo, né, então são, no mínimo, na corrida, 12 pneus. E aí tá falando de borracha, né, de um material que não se compõe muito fácil, né. A Fórmula 1 nesse período mudou a questão do combustível, né? Antigamente nós tínhamos, né, os carros reabastecendo, agora o carro tem que ter o combustível necessário para correr a corrida inteira. Então a gente tem que ter essa questão que a gente falou, né, do desenvolvimento da tecnologia dos carros. Que agora tem que ser um carro que ali potência, ali desenvolvimento, ali performance com economia de combustível também. Não é só mudar, né, o combustível, mas economia de combustível, quanto menos gastar de combustível e tudo mais. E, acima de tudo, segurança. Né? Que volta lá no começo, a questão da segurança. Porque a gente também teve um marco muito grande nesse meio, que foi a morte do Senna. Que a morte do Senna, né, para quem, né, gosta de Fórmula 1, vê essa questão, né, da transição, da segurança da Fórmula 1 nesse quesito, né, o monocoque, né, onde o piloto está ali dentro, o avanço que ele vai dar após a morte do Senna, né, o próprio Até a questão da morte do Bianchi, né? Também, Recentemente. recentemente. A questão do capacete. Vamos lembrar a questão aquele acidente do Massa, quando a peça do carro do Rubinho saiu e atingiu o Felipe Massa, como ficou o capacete, e o Massa voltou a correr tempo depois. Claro, ele ficou um tempo parado para se recuperar, mas ele não morreu, cara. E a gente fala assim, uma pecinha caiu do carro do Rubinho, mas é um carro que está a 300 km por hora. Vamos entender né, a questão da energia cinética ali, daquela peça que está acumulada. Né? Ano passado, o acidente do Grosjean, que foi assustador. Né? E os acidentes que acontecem, né, na Fórmula 1, comumente, e ninguém morre, mas, claro, teve uma fatalidade um tempo atrás, né, do Bianchi, até mesmo do amigo do Gasly, lá que eu esqueci o nome, também, que morreu o Roberto. Exatamente, há 2 anos atrás, né, 3 anos atrás. Foram 2019. Então, assim, fatalidades ainda acontecem, mas é uma coisa muito menor do que a gente voltar lá atrás, né, que a gente comentou lá na década de 50, que era praticamente a cada 2 corridas tinha uma pessoa falecendo. Pois é, uma corrida sim, outra também, né? Até mesmo, né, no meio do caminho a gente falou do acidente do Lauda, do final de semana negro, né, do Ratzenberger e do Senna falecendo numa corrida. Hoje em dia, isso é minimizado para, tipo, uma morte a cada, né, quanto tempo aí? Uma década, será? Tipo, eu lembro também até hoje um acidente gravíssimo do Kubica, cara, que o carro rodou, capotou, e ele saiu inteiro, cara. Ele saiu inteiro. Nesse GP de 2003 aí, nós tivemos o acidente do Weber, né? Que, cara, o carro ficou destruído e o Weber, no entanto, saiu normalzinho, né? Como o Fernando te falou, a gente só vai ver agora, né, a Fórmula 1 evoluindo e isso agregando tipo, né, as questões de tecnologia que nós temos na Fórmula 1 hoje, né, o halo que protege os pilotos, né, que é feio, mas protege. E só lembrar também que nesse período do século XXI, nós temos, então, né, é importante falar dele, né, que eu acho que hoje é o maior piloto da história da Fórmula 1, né, Fernando? E, acima de tudo, negro, que traz esse discurso para dentro desse, não vamos negar, né, um esporte elitista que é a Fórmula 1, e traz isso para dentro da Fórmula 1, né, que é o Lewis Hamilton. Sim, e sempre tem uma discussão de, pô, será que ele é o melhor? Mas aí o Senna, mas aí o Fangio, mas aí o Schumacher, então vamos estabelecer uma diferença primordial aqui. Ele é o maior da história? É. Maior. Eu acredito que ele está se tornando um dos melhores da história, se não o melhor? Sim. Tenho quase certeza disso. Mas McLaren, mas... Sim, pensa que ele bateu o Button, que foi campeão mundial, pensa que ele bateu o Rosberg, que foi campeão mundial, e que ele está usando Bottas de capacho. Ele não está ganhando o Bottas, ele está destruindo o Bottas, e o Bottas claramente se enrolando com a Red Bull até ano passado. Então não é que o carro da Mercedes é tão bom assim.
Às vezes o Hamilton torna o carro ainda melhor, entendeu? O carro é muito bom, mas o Hamilton pilotando torna o carro ainda melhor. Então, maior da história, com certeza. E tem esse posicionamento que é importantíssimo. Ele é um dos pouquíssimos pilotos negros, ele foi o primeiro. Depois dele teve o Pascal Wehrlein e foi isso, sabe? Não teve mais além disso. Que é uma realidade que às vezes a gente não notava, a gente não percebia isso. E ficou evidente, ficou claro. E incomoda muita gente. Que bom que incomoda, porque se incomoda é sinal que essa pessoa talvez esteja com um posicionamento um pouco equivocado. Então, é muito bom ver isso acontecendo na Fórmula 1 e essa mudança de perspectiva e de realidade. E tu falou de incomodar, né? Que até mesmo ano passado, no meio dos protestos, né, do Black Lives Matter, o Hamilton ele não teve problema em se posicionar em relação, cobrou a Fórmula 1 de medidas mais inclusivas, até mesmo de combate ao racismo. Não à toa que ele foi classificado com uma das 100 pessoas mais influentes pela Times, e aproveitando do lugar de fala que ele tem, né, por ele também ser negro, né? E ele sabe que a voz dele vai chegar a muita gente, porque acho que hoje, é ele e LeBron James, os maiores atletas que temos no mundo hoje, né? Não, também temos Cristiano Ronaldo e Messi, tá, beleza. Mas é ele, LeBron James e os dois de futebol, mas desses 4, só 2 são negros, que é o LeBron James e o Hamilton. E tu vê os dois num discurso de inclusão, de resistência muito forte, né? Exato, que entra na parte social do esporte também. A gente tem muita preocupação ambiental, mas a parte social também importa, né? Para posicionar um esporte de maneira correta. É evidente que rolam deslizes, como a corrida na Arábia Saudita, sendo que a Fórmula 1 estava negociando com a W Series e tem a W Series como categoria auxiliar, como ter um patrocinador que é a Petrolífica Saudita também. Então existem esses momentos meio duvidosos da Fórmula 1, mas posicionar o esporte de maneira correta no ambiente socioambiental e também na questão da sociedade é importante também, além da parte esportiva, claro. Então, eu acho que, infelizmente, a gente vai ter que encerrar, porque, por mim, eu faria um episódio de história da Fórmula 1 a cada semana, mas a gente vai ter que encerrar esse, porque não dá para fazer tudo em pouco mais de 1 hora. Então, antes de mais nada, eu queria, em meu nome, Fernando, e com certeza em nome do Vini também, estar agradecendo a sua atenção, a sua disponibilidade em participar aqui da gravação desse episódio, em contribuir também com a gente aqui. Então, aproveita aí e fala um pouco aí antes de encerrar, do seu podcast e de outros projetos que você tem aí em mente e queira divulgar. Queria agradecer pelo convite, foi um prazer estar aqui fazendo essa viagem desde os primórdios até hoje em dia. Acho que eu escutei essa frase em algum lugar já. Então, foi um prazer estar aqui. Se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, @FBrunoCampos no Twitter e no Facebook. E também no Dupla Aerodinâmica, praticamente semanalmente. Hoje em dia, não conseguimos mais ser tão assíduos por questões de vida pessoal, né? A gente trabalha pra caramba, então não consegue fazer essa cobertura semanal. Mas na medida do possível, a gente está aparecendo lá, cobertura de todas as corridas da Fórmula 1, com certeza, da W Series, com certeza, tentando Fórmula E também. Então a gente está por lá, só aparecer @DAerodinâmica no Twitter, no Facebook e no Instagram, e Dupla Aerodinâmica no seu agregador favorito, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e por aí vai. É só procurar a gente que a gente está por lá. Muito obrigado de novo. E considerações finais, Vini? Aproveitando para falar um pouquinho aqui, ajudar o Fernando, não ajudar, porque na verdade o podcast dele já é muito consolidado, só cresce a cada semana de Fórmula 1 que passa. E se chama Dupla Aerodinâmica porque é ele e a Erika Koch que comandam, né? Por isso é Dupla Aerodinâmica. E esse podcast é muito interessante, vale muito a pena. Se você gosta de Fórmula 1, acompanhem, né, o podcast dele, porque cada vez depois, né, do final de semana de Fórmula 1, eles fazem todo um apanhado do final de semana, né, dos treinos, pessoal, até a corrida. Então vale muito a pena. O Dupla é iradíssimo. Eu acompanho toda semana quando tem corrida. É um rolê legal. É divertidíssimo você escutar. Até porque a interação entre o Fernando e a Erika é sensacional. Vale muito a pena, pessoal. Vale muito a pena mesmo. Então é isso aí, galera. Antes de encerrar, Fernando, para te liberar, eu só queria te pedir, você e o Vini, eu não vou pedir pilotos não, mas eu vou pedir quais os 3 carros mais bonitos que você já viu na Fórmula 1. Toyota, com certeza. Deixa eu pensar, agora você me pegou os 3.
Se não tiver 3, põe 2, não tem problema. Não. É que é pouco até. Tô pensando o que eu posso colocar, mas a Toyota com certeza. Tô pensando no conceito da pintura, né? Não numa pintura específica, mas a Toyota é minha favorita de longe. Eu colocaria aquela Arrows laranja, porque ela é muito marcante. E também, eu vou jogar Jaguar, vai. Olha, a Jaguar também tá no meu top 3. Viu? Jaguar tá no meu top 3 também. E o seu, Vini? Fala o seu aí, vai lá. Jaguar, de longe Jaguar, né? Meu irmão. Cara, Red Bull, carro da Red Bull é, pra mim, um dos mais bonitos da história. É muito bonito aquele fosco deles. É sensacional. E o último, cara, é difícil. Mas eu gosto muito da Renault azulzinho clara e amarela. Cara, tipo, quando o Alonso foi campeão, então esse Renault me marca, viu? Esses 3 pra mim. O Jaguar, que acho que é a unanimidade entre os 3, o Red Bull e a Renault. Bem, eu vou fechar com os meus 3, a Benetton Tubarão do Schumacher dos anos 90, adoro essa Benetton. A Jaguar, né? E a McLaren prata com patrocínio dos cigarros West de Coulter e Mika Hakkinen. São os meus 3 prediletos. Vou botar um aqui recente, da última temporada. Agora, né? Daqui da Holanda. O da Aston Martin tá lindo, tá querendo roubar o lugar da Jaguar pra mim, viu? Então é isso aí, galera. Só uma recomendação. E rapaz? Vejam a volta do Senna em Donington Park, 1993. Só isso. É isso. Maravilhoso. E digo mais, vejam também nessa mesma volta a fantástica performance de Rubens Barrichello, ofuscada pelo Senna, infelizmente. Mas vamos lá. Esse é o final do nosso episódio. Eu agradeço a todos que estão aqui até agora com paciência nos escutando. Obrigado pela sua audiência. Nos sigam nas redes sociais, né? Nos sigam aí também na sua plataforma de podcast preferida. Então, é isso aí. Um beijo no coração, um abraço na alma e fiquem na paz, pessoal. Tchau, tchau. O podcast História e Sociedade é produzido e editado por Sérgio Amaral e Vinícius Orix. Você nos encontra nas mais diversas plataformas de streaming de podcasts. Nos vemos na próxima, pessoal. Tchau, tchau.